Boa noite a todos. Eu espero que estejam todos bem. O nosso tema de hoje é a parábola dos talentos. O que representa essa parábola? Primeiro, como que era o método de Jesus? Jesus ensinava muito por parábolas, né? Que uma parábola é uma metáfora, né? É uma história que diz uma coisa, mas que fala uma coisa e quer dizer outra. Então ele utilizava para isso histórias do cotidiano, não é? Então ele falava de semeadura, ele falava de vinha, ele falava de moedas, ele falava do meio rural, né? Porque a economia era rural. Então ele fazia também perguntas provocativas para as pessoas, né? Dava lições visuais, né? Objetivas, através de curas que ele fazia. E ele fazia discursos simples também, né? Com o exemplo prático. Ele dava o exemplo daquilo que as pessoas deveriam ser. E ele dizia que quem quisesse segui-lo, né? Quem quisesse segui-lo, não é obrigado a seguir, é quem quiser. Mas ele dizia também que ele é o caminho, ele é a verdade, o caminho da verdade e da vida. Então, ele tinha essa metodologia de trabalho, de ensinar, né, que era muito própria dele. Mas era também uma metodologia que as pessoas utilizavam na época, né? Os antepassados de Jesus, eles ensinavam através de parábola. Os chamados profetas, né, de Israel, dos hebreus, eles ensinavam por parábolas, era muito comum. Então Jesus, ele utilizou método com o qual as pessoas estavam habituadas. Eles estavam habituados a ouvir parábolas, a ler a respeito, né, nos livros que seguiam na sua religiosidade. Então, agora, essa parábola dos talentos, ela é de uma importância muito grande, porque ela nos mostra muito bem a responsabilidade de cada um de nós. A responsabilidade que nós temos diante da vida, diante de tudo com que Deus nos agraciou para executarmos, para executar o nosso plano, a nossa programação de vida, o plano de progresso espiritual de cada uma, de cada existência. Então nós precisamos prestar muita atenção nessa parábola, estudá-la, e verificar onde é que nós nos encaixamos aí. Onde nós encaixamos? Nós estamos bem? Essa parábola, ela tem uma semelhança com a porta estreita. E de resto, de todos os ensinamentos de Jesus, mas ela fala porque a porta estreita também trata da responsabilidade de cada um de nós. A porta estreita, ela vai mostrar a dificuldade. Jesus fala que muitos vão tentar passar, mas muito poucos vão conseguir entrar pela porta estreita. Assim é a responsabilidade com os talentos recebidos. Tanto a porta estreita quanto os talentos, eles representam a responsabilidade que cada um de nós tem diante da vida. Cada um de nós, ao reencarnar, nós temos uma programação de vida. Essa programação de vida, ela é representada pelos talentos. Nos talentos, nós vamos ter qual é de fato a nossa responsabilidade diante da vida. Nós temos uma responsabilidade que é compatível com a nossa capacidade. Ninguém recebe um fardo maior do que aquele que consegue carregar. Então, a parábola dos talentos, ela nos mostra isso. Qual é a nossa responsabilidade? Será que nós estamos
enterrando algum talento que recebemos? Ou nós estamos utilizando de maneira adequada, nós estamos utilizando de forma correta para o nosso crescimento espiritual? Nós precisamos parar para refletir a respeito disso com relação a essa parábola, a esse estudo da parábola dos talentos, né? Então, a parábola, ela diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Os seus bens. Lembram do filho pródigo? O pai deu ao filho os seus bens. Não é dinheiro, ele não está falando de dinheiro, mas ele usa o talento. Talento, fora da simbologia, o talento é uma espécie de uma unidade de peso com valor em ouro ou prata. Pesava aproximadamente 34 quilos. Existem outras versões com variação de peso, mas é como se fosse uma moeda muito grande, ou uma barra de ouro, uma coisa assim, né? Ou de prata, algo pesado, em torno de 34 quilos, segundo algumas versões. Mas isso pode variar de acordo com a fonte que a gente lê. Mas enfim, talento representava dinheiro. Não era outra coisa, mas não era isso que Jesus queria falar. Ele utilizava o dinheiro, a moeda, a posse física, financeira, material, para dar o exemplo que ele queria dar. E era um exemplo que as pessoas iam ter que compreender ao longo do tempo. E a doutrina espírita nos mostra com muita clareza esse significado, né? Então o homem, ao ausentar-se para longe, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. Deu a cada um cinco talentos, ao outro 2 talentos e ao outro 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Então ele deu 5, 2 e 1 talento para pessoas que tinham capacidades diferentes. O que recebeu 5 talentos tinha uma capacidade maior, o de 2 uma capacidade intermediária, e o que recebeu 1 tinha uma capacidade menor. Então, isso é normal, porque nós somos criaturas desiguais. Nós somos criaturas com diferentes idades. Nós não somos todos de uma mesma idade, não. Existem diferenças muito grandes. De um modo geral, nós podemos dizer que aquelas pessoas muito inteligentes são mais velhas. Elas são muito inteligentes porque elas tiveram tempo de desenvolver a inteligência. Não é que elas são mais esforçadas, podem até ser mais esforçadas, mas a maior inteligência significa maior experiência, significa maior tempo de vida na Terra e em outros planetas, em qualquer origem que a pessoa tenha, que o espírito tenha. Então, continuando a nossa parábola, o que recebera 5 talentos foi-se embora e entrou a negociar com esses 5 talentos e ganhou outros 5. Outros 5. Significa que ele recebeu coisa diferente. Outros 5 talentos, não os mesmos. Da mesma sorte, também o receberá aquele que recebeu 2, também ganhou outros 2. Mas aquele que recebeu 1 só, ele enterrou aquele dinheiro, enterrou o talento e escondeu o talento e pronto. Não rendeu nada, não teve nada. E aí passa muito tempo e veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. Esse muito tempo é a vida, é uma vida física, muito tempo. A pessoa nasceu, recebeu talentos, depois se desenvolveu, cresceu, se desenvolveu, multiplicou talentos ou enterrou talentos e depois desencarna. E aí vai prestar conta dos seus talentos, vai prestar conta daquilo que fez na vida. Isso acontece com todos nós. Paulo de Tarso disse certa vez: a cada um será dado viver uma vez e depois será o juízo. O juízo é essa chamada
É o Senhor chamando às contas cada um de nós para dizer o que é que você fez com os talentos que você recebeu. O que é que você fez? Você multiplicou os seus talentos? Você enterrou os seus talentos? Às vezes, nós recebemos 10 talentos, enterramos 3, ficamos mais ou menos com 5, e com os outros 2 nós conseguimos alguma multiplicação. Isso é assim mesmo, é assim. Porque a nossa evolução é um processo lento e não é igual. Nós não evoluímos de forma igualitária em todas as áreas da vida, em todas as áreas do pensamento, em todas as atitudes. Às vezes nós somos pessoas muito benevolentes, aprendemos a ser benevolentes, mas não somos pessoas honestas. Somos benevolentes, mas podemos ser desonestos. Ou somos pessoas muito calmas, muito tranquilas, mas não somos benevolentes. Desenvolvemos a calma, somos cada vez pessoas mais tranquilas, mas não somos corretos. Então nós desenvolvemos algumas áreas e fraquejamos nas outras áreas. E isso acontece com todos nós praticamente. São muito poucos os que conseguem se desenvolver de uma maneira quase uniforme. Uniforme não, ninguém consegue, mas quase todos nós temos essas divergências, essas dificuldades no nosso processo evolutivo. Então, chegou-se a ele, ao Senhor, continuando a parábola, aquele que havia recebido 5 talentos, e apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui tens outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes coisas. Entra no gozo do teu Senhor, na alegria, na felicidade do teu Senhor. Ou seja, esse Deus que habita em nós, quando nós cumprimos a nossa missão, fica feliz. É a consciência limpa, é a consciência leve, consciência limpa e leve do dever cumprido. Divaldo Franco, alguns dias antes de desencarnar, ele disse uma frase fantástica, e que é correta. Ele disse: é muito bom chegar ao fim da vida e saber que cumpriu com a sua tarefa, fez o que tinha que fazer. É muito bom. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. Então, esse dar-te-ei a intendência das grandes, entra no gozo do teu Senhor, é isso. É nós estarmos com a consciência limpa do dever cumprido ao final da jornada. Ao final dessa jornada. Nós voltarmos para casa na condição de completista. André Luiz diz que raríssimos voltam para casa na condição de completista. Completista é aquele que cumpre o seu dever aqui na encarnação de uma maneira integral. São muito poucos, são muito poucos. São raros aqueles que conseguem uma coisa dessa. Nós vemos de vez em quando informações de uma ou outra pessoa que provavelmente são completistas. No nosso meio, nós vamos ver Chico Xavier, nós vamos ver Divaldo Franco, que provavelmente são completistas, foram completistas, né? Em outra seara, nós vamos ver a irmã Dulce, que provavelmente foi, eu não sei, eu não a conheci muito bem, mas sei que ela fez uma obra maravilhosa. Assim outros, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, são espíritos que estiveram aqui e cumpriram a sua tarefa, né? E outros, Satya Sai Baba, na Índia, né? E outros espíritos encarnados entre nós que cumpriram seu dever e provavelmente retornaram à pátria espiritual na condição de completistas. São muito poucos. São esses que entram no gozo do Senhor, né? Do Senhor que está dentro dele, da sua consciência, do Deus interior.
É esse que vai dar a ele a intendência das grandes coisas. É a consciência lúcida, desperta, a consciência de si mesmo, que vai dizer, eu posso fazer. Alguém pergunta, você dá conta dessa tarefa? Diz, sim, eu dou conta dessa tarefa. Pode me dar que eu vou cumprir. Mas não é simples, eu sei que não é simples. Mas eu confio que eu seria amparado. E é amparado, e é amparado. Continuando a parábola, da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse, Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Veja que a diferença é muito grande, de 2 para 5. Um recebeu 2 talentos, o outro recebeu 5 talentos. É uma diferença significativa, mas os 2 cumpriram o seu dever. Os 2 deram conta e fizeram corretamente o que tinham que fazer. Então não é a quantidade, é a qualidade. Não é a quantidade do que se recebe, mas a qualidade do que se faz. É a história que se deixa para trás. Não precisa ser uma história grande, pode ser uma história pequena, mas é uma história significativa. Eu me lembro, alguns anos atrás, fazendo uma viagem no interior de Minas, numa região pobre, eu fiquei sabendo de um homem que tinha pouco mais de 60 anos e que tinha perdido a mãe. A mãe tinha falecido. Perdido é o nome, o verbo que eles utilizaram para falar comigo. E aí eles disseram, ele dedicou a vida inteira à mãe. A mãe era doente e ele não fez nada, ele não pôde sair de casa, ele não se casou, ele não fez nada, não constituiu família, não teve filhos. Ele se dedicou à mãe exclusivamente. Ele trabalhava um pouco o suficiente para cuidar da mãe, mais nada. Era um agricultor. E aí eu fiquei pensando, qual o talento que ele recebeu? A tarefa. O que era a porta estreita para ele naquela existência? Era cuidar da mãe. Ele recebeu o quê? Qual talento ele recebeu para se dedicar a vida inteira a cuidar da mãe? O talento não era cuidar da mãe. Cuidar da mãe é a tarefa. Mas o talento que ele recebeu é uma característica que deu a ele a condição de cumprir a sua tarefa e cumprir com dignidade. Então o talento pode ser a humildade, ou pode ser a perseverança para cuidar com todas as dificuldades, mas conseguir cuidar da sua mãe até que ela desencarnou. Depois que ela desencarnou, ele estava pensando na hipótese de aumentar a área de produção, etc., da sua pequena propriedade rural. Mas eu achei interessante. Ele teve outros talentos? Não sei. Mas com certeza ele teve um talento que permitiu a ele cumprir a tarefa. Isso é que importa, ele cumpriu a tarefa. Sem recursos, com dificuldades, mas cumpriu a tarefa. Talvez o talento seja a dificuldade, porque dificuldade é um talento. Assim como a miséria é um talento, a pobreza é um talento, a riqueza é um talento, o dinheiro é um talento. Então, a perseverança também é um talento, não é? Cada um de nós recebe alguns talentos e ele provavelmente recebeu um talento que lhe permitisse cumprir a tarefa. E assim, na vida nós recebemos talentos para cumprir a nossa tarefa. Se quisermos cumprir, vamos cumprir e multiplicar aquele talento. Porque se ele recebe um talento, como a perseverança, como disse aí a Marina Moreira, se ele recebe a perseverança, ele pode multiplicar esse talento e ao longo da vida, no trato com a sua mãe,
ele desenvolver um outro talento que ele ganha com a perseverança. Pode ser, por exemplo, a calma, pode ser a tranquilidade, pode ser a humildade, pode ser qualquer outro talento. Mas ele vai conseguir multiplicar recebendo muito pouco. Talvez fosse o único talento. Talvez o talento fosse a pobreza. Talvez o talento fosse a pobreza, para que ele pudesse desenvolver outro, a perseverança, para cuidar de sua mãe. Então existem situações que são únicas, na maioria das vezes, em que a pessoa cumpre aquilo que ele tem que cumprir e que, na verdade, está vinculado ao seu passado. Esse talento que ele recebeu é uma consequência de suas atitudes do passado. Cuidar de uma mãe doente, ser o único que está ali com possibilidade de fazer isso e fazer, é uma condição que ele recebeu do passado. Ele provavelmente teve algum deslize no passado com relação à sua mãe, e naquela existência, nessa existência, ele consegue recuperar-se cuidando dela como deveria cuidar. Então, continuando a parábola, chegando também o que havia recebido um talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição, colhes onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. E temendo me fui, escondi o teu talento na terra, eis aqui o que é teu. Veja o que ele diz: temendo me fui. Medo, teve medo. Medo é um dos grandes problemas. Medo de enfrentar as dificuldades, medo de ser feliz, medo de progredir, medo de enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades da vida. Às vezes esse talento pode ser a dor, e ele não consegue enfrentar a dor, e aí ele se atrapalha no seu processo de desenvolvimento e abandona a dor. Substitui a dor pelo álcool, por exemplo, porque ele quer esquecer a dor, seja ela qual for. E aí ele enterra seu talento, o talento da dor. Um talento que ele poderia utilizar para desenvolver outros, como a resiliência, por exemplo, como a paciência, por exemplo, como outros talentos que ele poderia estar desenvolvendo com base num único talento. E por que um só? E por que um talento, às vezes, difícil? Porque é o que ele necessita. É o que ele necessita. Dar a ele 5 características que ele não pode colocar em prática, que ele não pode multiplicar, seria aquilo que Jesus falou: não se dá pérola aos porcos. Não se dá pérola aos porcos. Não adianta dar aquilo que a pessoa não está em condições de receber. Não adianta. É como dar pérola aos porcos. Não que ele seja um porco. Isso é metáfora. Jesus fala em metáfora. Não adianta dar algo muito valioso a quem não sabe usar. É esse o significado. Dar algo muito valioso a quem não sabe usar. Então, a proposta de Jesus, quando ele faz essa parábola, ele nos mostra que cada um vai receber segundo a sua necessidade evolutiva e segundo a sua capacidade. Capacidade. Então, continuando a parábola, ele disse, Jesus diz a ele, o Senhor diz a ele, né? Jesus fala, e respondendo o seu Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, saiba que colho onde não semeei. Sabia que colho onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro que era meu. A individualidade, que é Deus em nós, é o Espírito, não sei que outro nome que se poderia dar, mas essa individualidade, essa centelha divina que habita em nós, tem direito de receber com juro que é dele.
Isso é Deus em nós. A nossa obrigação enquanto espíritos encarnados, reencarnados, a nossa responsabilidade enquanto personalidade é multiplicar talentos, é multiplicar capacidades, é multiplicar características positivas, é multiplicar tudo de bom que nós podemos ter. Enfim, é multiplicar virtudes, porque os talentos podem ser virtudes, e na maioria das vezes são caminhos que nos levam a desenvolver virtudes. Eu estava vendo uma dessas mensagens que a gente recebe por WhatsApp, né? A fé não é o caminho, a fé é aquilo que nos faz seguir o caminho, que nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Ela nos encaminha, ela nos faz caminhar, nos faz ir para frente. Ela não é ir para frente, ela nos faz ir para frente, ela nos faz sermos melhores. Ela é um talento, ela é um dos talentos, tantos. Mas na parábola, Jesus continua falando. O Senhor então diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então vejam, aquele que tinha 10 vai ficar com 11, vai receber um. Não o que tinha 2, o que tinha 10. O que tinha 4, não. Aquele que tinha mais é que ia receber mais. E aquele que tinha 1 e enterrou, vai ficar sem nada. Vai ficar até sem aquilo que ele acha que tem, o que parece ter. O que significa que, se nós enterrarmos os nossos talentos da maneira como se coloca na parábola, nós vamos passar por experiências expiatórias que podem ser de difícil condução. São essas experiências que representam as trevas, representam o choro e o ranger de dentes, as trevas exteriores, não trevas interiores, exteriores. Porque interiores não, nós temos Deus em nós somos deuses, como disse Jesus, e nós temos todo o potencial para nos libertar de tudo de negativo que nós possamos criar em torno de nós. Mas nós, por nossa própria culpa, nós nos condenamos a trevas exteriores, nós nos condenamos a situações dificílimas por causa dos nossos erros. São aquelas pessoas que recebem o talento da dor por alguma razão, algum tipo de dor, alguma dificuldade, e ele, para fugir dessa dificuldade, se envereda no meio das drogas e vai cada dia mais se tornando um dependente químico até morrer em algum canto de rua. E quando volta ao plano espiritual, descobre que enterrou o talento que recebeu, que não soube utilizar, que não soube fazer-se melhor com aquele talento. E ele, enterrando, volta sem nada, com o mesmo talento. É como aquele que se mata, o suicida. Ele enterrou o talento que estava ali para lhe beneficiar, e ele o enterra. Ao invés de aprender com a dor, ele abandona a dor, abandona a vida e a dor para não sentir a dor. E aí, do outro lado, ele descobre que a dor é muito maior e que ele poderia perfeitamente superar as dificuldades que tinha, se tivesse perseverança, se tivesse resiliência, se tivesse fé. Então existem características que nós podemos utilizar para superar as dificuldades, mas não fazemos na maioria das vezes e voltamos para casa com as dificuldades. Então, analisando os personagens dessa parábola, o Senhor é Deus.
Mas não esse Deus, figura externa, fica lá sentado num trono, não. É Deus dentro de nós. Porque o reino dos céus está dentro de nós, Deus está dentro de nós. E nós somos deuses. E quem disse isso foi Jesus. Eu acredito nele. Nós somos deuses. Nós temos um potencial infinito para superar todas as nossas dificuldades. E podemos superar, depende de nós. Ninguém faz por nós, só nós. Nós podemos ser amparados, auxiliados e somos. O plano espiritual nos ampara, nos ajuda, nos avisa das nossas dificuldades, nos avisa dos problemas, mas nós não costumamos dar ouvido. Muitas vezes esse auxílio vem na forma de intuição, mas nós não ouvimos a voz da intuição. Eu estou aprendendo a ouvir a voz da intuição. E cada vez que eu dou ouvido a ela, eu me dou bem. E cada vez que eu não dou ouvido a ela, eu tenho mais problemas. É impressionante, mas é a verdade. É assim. Isso é Deus em nós. Isso é o auxílio dos espíritos amigos em nome de Deus, porque eles cuidam de nós e nos amparam. Então, os servos, na parábola, somos nós. É a humanidade. Cada um de nós. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu potencial, né? Então, os talentos são bens e recursos que a providência divina nos outorga para serem empregados em benefício próprio e dos nossos semelhantes, em benefício dos nossos semelhantes, né? Então, alguns exemplos. A família. A família é um talento que nós precisamos saber lidar com ele, né? E que podemos usar para desenvolvermos outros, como a calma, a paciência, como a capacidade de lidar com o diferente, né? Ela tem um nome, esqueci o nome, mas tem um nome, essa capacidade de lidar com o diferente, alguma coisa. O nome sumiu, é qualquer coisa. Então a mente é um talento. O corpo físico é um talento que pode ser empregado de maneira correta para cumprir as nossas funções, né? O trabalho é um talento, o dinheiro é um talento, que se bem utilizado cria riquezas, cria empregos, acaba com a fome, com a miséria, depende do uso adequado de quem o recebe, como talento numa existência. O que eu quis dizer lá é alteridade. Eu sabia que ela ia vir. A palavra ia vir. Alteridade, que é a capacidade de lidar com o diferente, que é um talento que nós desenvolvemos. Às vezes, viemos com esse talento para desenvolver outros, não é? Em auxílio de outras pessoas. Então, o tempo também pode ser um talento, a inteligência, a persistência, a resiliência são talentos, a bagagem moral é um talento, o conhecimento das coisas, o conhecimento técnico que pode ser desenvolvido, as tendências, as vocações que cada um de nós tem, a dor, que é um talento que a maioria de nós despreza e não gosta. Quem é que gosta de sentir dor? Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de ter dificuldades? Ninguém gosta. Mas é preciso aprender a usar, aprender a superar isso, porque é necessário. Isso não vem à toa na nossa vida, não, né? Então, o tempo concedido para essa movimentação, para essa melhoria, é a existência terrena, é a vida, né? E a distribuição dos talentos em forma desiguais, como eu já disse, depende da capacidade de cada um, né? Depende do nível de desenvolvimento de cada um. E é uma herança espiritual, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, aquilo que nós recebemos, seja o que for, o talento que nós recebermos, ele é consequência das nossas atitudes do passado. Agora, quando a nossa
quando as nossas contas são muito altas, quando as dívidas são muito altas, nós recebemos aos pouquinhos os talentos para resolvermos as situações, porque nós podemos não ter capacidade de pagar tudo de uma vez. E na maioria das vezes não temos. Essa é uma dificuldade, né? Então, a diferença entre os servidores é aqueles que recebem 5 talentos são espíritos mais experientes. Não são melhores, vai dizer, não, eles são melhores. Não tem ninguém melhor do que o outro. Nós somos iguais perante Deus. Nós somos deuses. Somos deuses. Então, nós recebemos de acordo com a nossa condição. Aquele que recebeu 5, ele é mais experiente, ele é mais velho, ele tem mais capacidade de lidar com as dificuldades, mais capacidade de superação, mais capacidade de realização. Então ele recebe 5. Ele é mais vivido, não é? E eles geralmente, esses espíritos, reencarnam aqui para missões. Missões de repercussão social, mais ampla ou não, né? Por exemplo, aí a gente vê um Chico Xavier, olha a tarefa que ele veio fazer. Ele não recebeu 5 talentos, ele recebeu um monte. E o mentor dele cobrou dele 1 talento, que era extremamente necessário. E esse talento se chama disciplina. Disciplina é um talento que poucos têm. Eu não tenho, confesso que não tenho. Eu sou absolutamente indisciplinado. Eu espero que eu consiga diminuir essa indisciplina aos poucos, mas ainda não consegui não. Então, esses talentos, essas pessoas ou esses espíritos mais experientes, mais velhos, mais competentes, são os que recebem 5 talentos na parábola, né? Aqueles que recebem 2 talentos, eles são destinados a tarefas mais simples, mas são tarefas que exigem um esforço pessoal, que exigem que se multiplique mais de um talento, quer dizer, eles têm que trabalhar com características diferentes, com potencialidades diferentes para cumprir a sua tarefa, para passar pela porta estreita. E nem todos dão conta. Segundo Jesus, a maioria não passa. Segundo André Luiz, a grande maioria não consegue se tornar um completista. Volta capengando, alguns voltam com alguma melhoria, mas muitos voltam para casa em condições lamentáveis. E aí tem que recomeçar tudo outra vez. Perde-se uma reencarnação por falta de condições, por falta de vontade. Muitas vezes é pelo medo. O medo é terrível. Medo de superação das dificuldades, medo de enfrentar uma dificuldade, medo de enfrentar a vida. É complicado realmente. Eu me lembro, eu era estudante universitário, no meu último ano de faculdade, eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou terminando a faculdade, estou terminando um curso, eu sou engenheiro florestal. Eu estava terminando o curso de engenharia florestal, lá em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, no ano de 1979. E eu pensava, o que eu vou fazer da vida? Eu não sabia. Mas a vida foi oferecendo as condições, não é? E eu fui trabalhar. E é assim que a gente faz. Mas o que a gente não pode é se deixar levar pelo medo, pela dúvida. A gente tem que enfrentar alguma coisa para ser ponto de partida, né? Então, esses espíritos que receberam 2 talentos, como na parábola, aquele que recebeu 2 talentos era destinado a tarefas mais simples, né? E os que receberam 1 talento só têm uma responsabilidade: promover o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que lhe faltam. Então, a dor pode provocar uma virtude da paciência, a virtude da resiliência ou outras virtudes
ele reconhecer o que ele pode, o que ele não pode mudar, ele vai crescendo. Ou então enterra o seu talento e se perde na vida com atitudes e pensamentos e principalmente atitudes equivocadas, e com as atitudes equivocadas ele vai se dar mal. Então, nós recebemos talentos. Emmanuel, no livro Dinheiro, ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Olha que interessante. Nós temos capacidades, nós temos aptidões, nós temos tendências naturais. Então, uma pessoa, eu acho, por exemplo, eu tenho essa impressão, que eu fui marceneiro no passado, um passado reencarnatório desses aí. Eu gosto demais de madeira, de mexer com madeira, nunca tive oportunidade. Eu tinha um tio que era marceneiro, eu gostava de ir para a casa dele para ver ele trabalhar, na oficina dele. E ele era carpinteiro também, né? Então ele ficava fazendo peças de telhado, mas também peças de móvel. E eu achava aquilo bonito, eu gostava. E eu planejava para mim um dia ser um marceneiro. Nunca fui. Mas virei engenheiro florestal, que mexe com madeira do mesmo jeito. Então, aquela aptidão do passado, ela é utilizada para o nosso crescimento. Ela é utilizada de alguma forma. Nós vamos aprendendo. Então, essa aptidão, como as aptidões que eu tive do passado, e que todos nós tivemos, essas aptidões, elas representam as potencialidades da alma e as oportunidades de reencarnação que não se limitam a dons artísticos ou intelectuais, não. São aptidões simples que nos levam a crescer, que nos levam a aprender outras coisas. Então, dessa maneira, nós vamos evoluindo, vamos crescendo e vamos multiplicando nossos talentos, ou nem todos, nem todos. Eu não recebi o talento da disciplina, nunca fui disciplinado, mas eu preciso de receber, eu preciso desenvolver esse talento. Eu preciso, talvez, refletir em outras coisas que podem me fazer desenvolver o talento da disciplina, porque é extremamente importante para o desenvolvimento de todos nós. Então, é necessário nós compreendermos que nós recebemos talentos em prol da nossa evolução. Todos os elementos que nós recebemos, todas as características que nós trazemos em nós, elas têm por finalidade nos levar a sermos melhores. Nós precisamos ter discernimento. Discernimento é um talento. Mas às vezes esse talento tem que ser desenvolvido. Então, alguns exemplos de talentos que eu marquei aqui e coloquei algumas características para a gente analisar. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, ele, se bem utilizado, ele pode ampliar o progresso. Ele pode representar muita coisa na vida, não só nossa, mas de outras pessoas. Ele pode gerar riquezas para outros, não para quem o trouxe, porque já tem, mas promover riquezas para outras pessoas. E aí ele vai desenvolver talentos próprios. Com o dinheiro, ele vai desenvolver outros talentos. Ele pode, se ele enterrar esse talento do dinheiro, ele pode se dar mal, ele pode desenvolver o orgulho, o egoísmo, o apego, o desperdício, a sovinice, a usura. Tudo isso se ele enterrar o talento das posses, do dinheiro, da riqueza. Ele vai... Existe um exemplo, ele vai se dar mal. Existe um exemplo interessante disso no livro Ação e Reação, de André Luiz. Um personagem do livro,
ele era ele tinha usura. Ele era um milionário e tinha uma usura muito grande, cometeu crimes. Dentre eles, o assassinato da segunda esposa do seu marido, do seu pai, perdão, a segunda esposa do seu pai. Ele fez com que ela delinquisse, fez com que ela se tornasse adúltera e provocou o pai para que ele visse aquilo. Ele demorou, mas ele conseguiu fazer com que ela fraquejasse e depois o pai a assassinou e pela consciência culpada suicidou-se. E ele morreu de desgosto e tomou um veneno como se fosse um remédio sem querer e morreu tendo as pessoas dizendo que ele era um suicida. Não era, mas ele falhou terrivelmente. Ele enterrou o seu talento do dinheiro, da fortuna. E como é que ele ia fazer na outra existência, segundo está no livro de André Luiz, o livro Ação e Reação? Ele tinha sido médico, mas ele não exerceu a profissão porque ele sabia que ele não precisava daquilo. Pois na próxima existência ele vai ter que ser médico, mas ele vai nascer pobre, porque ele não soube usar a riqueza. Então agora ele vem com a ausência da riqueza. Olha o que disse Jesus. Aquele que perdeu, aquele que não tem nenhuma, ele perde até o que parece ter. Ele fica sem nada. E as trevas exteriores serão as dificuldades muito grandes que ele vai enfrentar na próxima existência. E ele vai ter que estudar medicina e vai ter que cuidar a vida inteira da irmã mais nova, que vai ter problemas sérios, físicos e mentais. É a moça que foi assassinada pelo marido por causa do adultério que ela cometeu, e ela se desequilibrou de tal forma, a consciência pesada pelo que ela fez, que ela não teria condições de plasmar um corpo físico normal. Então ela seria doente e ela ia necessitar do seu algoz na existência passada para ser o seu protetor, para cuidar dela durante a vida inteira. É o homem que cuidou da mãe a vida inteira. É a mesma coisa, pode ser a mesma coisa, né? Porque nada é por acaso, nada é por acaso. Então, o dinheiro é um talento extraordinário, mas pode ser terrível. A inteligência é um talento extraordinário. A inteligência gera desenvolvimento da cultura, mas se mal utilizada, se enterrada, ela pode gerar crimes terríveis, problemas gravíssimos. A pobreza também é um talento, uma ferramenta de aprendizado, né? É um recurso pedagógico na vida de cada um. Ela pode significar o desenvolvimento da paciência, da resignação, da criatividade, do valor do trabalho, do desapego às riquezas, da espiritualização do ser. É mais fácil se espiritualizar com carência financeira do que com excesso financeiro, porque o excesso financeiro leva as pessoas com muito mais facilidade à materialização do que à espiritualização. A dor é um talento extraordinário que pode desenvolver outros talentos como resignação, desapego, humildade, iluminação interior, espiritualização. E enterrar esse talento pode significar debandar para o uso de drogas, de álcool e da delinquência. Nos meios de pobreza se desenvolve o tráfico de drogas, levando meninos para o tráfego, porque não suportam a dor da pobreza, dos pais, das dificuldades financeiras, e aí se encaminham para as drogas. Então, existem uma série de talentos que nós precisamos, que nós podemos utilizar, receber, mas temos que saber usar. Mais alguns exemplos: a paciência, a autoridade. A autoridade é um poder, é fantástico. Agora, enterrar esses talentos do poder da autoridade significa tripudiar, perseguir pessoas. É muito comum, né? Infelizmente é muito comum.
O conhecimento espírita é um talento extraordinário que dá uma responsabilidade imensa a quem o recebe, porque o conhecimento espírita significa o conhecimento da realidade espiritual da vida. E saber a realidade espiritual da vida é conhecer a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei de amor e caridade. E quem conhece essas leis não tem o direito de tentar passar por cima delas, porque não consegue. Então a responsabilidade é muito maior. A saúde também é um talento extraordinário. O tempo que se pode usar ou perder. Enterrar esse talento é perder tempo, é ficar na ociosidade. Buscar o ócio como fonte de vida, isso é enterrar o talento do tempo. A crença, a fé religiosa é um talento extraordinário que nos ajuda. A fé nos faz crescer, nos faz caminhar, faz com que nós nos espiritualizemos mais. Então é um talento fantástico, extraordinário, que nós podemos utilizar de maneira adequada. Agora, enterrar esse talento é se tornar um descrente de tudo, que pode ser extremamente problemático na vida da pessoa. As habilidades, sejam quais forem, são talentos. Talentos que podem ser utilizados para o desenvolvimento da pessoa, mas podem ser utilizados também para a melhoria de outras pessoas, né? Ensinar habilidades, transmitir habilidades, sejam elas quais forem, é uma forma de desenvolver talentos, de receber novos talentos, como a satisfação, a consciência tranquila pelo dever cumprido. O discernimento é fundamental. O discernimento é consciência. É a pessoa saber o que é certo e o que é errado. Dá uma responsabilidade absurda. Mas é preciso desenvolver a consciência, é preciso ter discernimento, né? Tem um exemplo interessante que eu vi no livro Luz Acima, do Irmão X, da Humberto de Campos, e que num comentário colocaram uma alternativa. Humberto de Campos fala assim: poderia ser a pessoa que recebeu 5 talentos poderia ter recebido a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Veja, a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Ele não vai falhar, não vai falhar. Porque ele tem um talento que vai o carregar para frente, que é o discernimento. O discernimento não vai deixar ele enterrar nada. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Aí a gente vê um Chico Xavier, um Divaldo Franco, eles tinham discernimento, tem ainda, tinham enquanto estavam aqui, e esse discernimento os empurra para frente, não falham, não falham. É muito difícil um espírito com essas condições falhar. E aí ele diz, o que recebeu 2, pode ter recebido a inteligência e o poder. Olha o perigo. Inteligência e poder. Mas ele não fala em discernimento, ele não fala em habilidade, né? Então nós podemos, com esses 2 talentos, falhar profundamente. Isso é comum entre políticos. É muito comum. Inteligência e poder. É um problema grave. Mas podem ser bons políticos. Podem ser bons administradores, podem. Depende de querer, né? E o que recebeu um só, esse recebeu a dor, que é muito comum. O único talento ser a dor. Porque é a dor que necessita para o seu despertamento. A dor tem essa finalidade, despertamento. E a pessoa tendo condições mentais de fazer isso, ela se modifica e ela multiplica esse talento, recebendo vários outros. Mas aí, no texto de comentário, alguém disse assim, poderia ser também, ao que deu 5, poderia ser dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Olha que tragédia. Dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. É muito fácil cair. É muito fácil enterrar tudo isso. Se não tiver
perseverança no bem, não consegue. Não consegue. Se não tiver um pouco de discernimento, não consegue. Vai enterrar tudo. Vai enterrar tudo. A começar pelo dinheiro e o poder. Então, os talentos, eles são características importantes na nossa vida, mas nós precisamos entender que eles podem também ser motivo de fracasso. E aí ele coloca o que deu 2 pode ser inteligência e autoridade. Inteligência e autoridade tanto pode multiplicar como pode enterrar esses talentos, porque não deu discernimento para nenhum deles, nem o de 5, nem o de 2. Já o que deu 1, tinha um só, conhecimento espírita, ou seja, conhecimento da realidade espiritual da vida. Esse foi o seu talento, multiplique-o. Se a pessoa tiver vontade de aprender, vontade de crescer, ela multiplica, e multiplica muito esse talento, que é extremamente importante, porque é conhecer a vida como ela é. Então, os talentos, nós podemos dizer, os servos que fizeram que os talentos multiplicassem, representam as pessoas que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, ou os dons com que foram aquinhoados, o conhecimento espírita, que são poucos. Eles sabem cumprir bem seus deveres na terra, cumprem suas programações de vida, passam pela porta estreita. Passam pela porta estreita. Aqueles que multiplicam seus talentos são os que passam pela porta estreita, né? E o servidor que esconde o seu talento, ou os seus talentos, ele representa os homens com medo, homens ou mulheres, as pessoas, com medo de enfrentar as vicissitudes da vida. Eles se escondem geralmente na ociosidade, eles ou se deixam dominar por outras pessoas, por outras criaturas, ou se deixam dominar pelos vícios, os vícios morais, ou os vícios materiais. Perdem a oportunidade de multiplicar seu único talento, que é o melhor momento que o Pai lhe concede a fim de desenvolverem as suas potencialidades intelectuais e espirituais. Esse é um problema grave que acontece com muita gente mesmo. Então, gente, para concluir, o servo que deixou o seu talento improdutivo, né, falhando na incumbência que lhe fora cometida, ele simboliza as pessoas que perdem as oportunidades que foram ensejadas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual. Eles não cumprem a sua programação de vida, não cumprem. Divaldo Franco teve uma programação de vida. Uma vez no ônibus, ele era jovem, ele conta que teve uma visão. Sentado no ônibus, ele teve uma visão. Ele viu um lugar cheio de construções, cheio de crianças, e tinha um homem de costas para ele. Era um homem já maduro, né, de idade já madura. E esse homem foi virando, e ele ficou curioso para saber quem era aquele homem, queria ver o rosto do homem. E o homem começa a se virar e vira de frente para ele. E aí ele vê que esse homem era ele mesmo. E aí ele ouve a voz da sua mentora espiritual. Disso deves fazer a sua vida. Olha que aviso. Disso deves fazer a sua vida. Pouco tempo depois, ele criou um orfanato chamado Mansão do Caminho, que funcionava num casarão velho no centro histórico de Salvador. E esse casarão foi desenvolvendo e virou o que hoje é a Mansão do Caminho. Ele cumpriu sua tarefa, ele cumpriu a sua programação de vida. Ele passou pela porta estreita dessa reencarnação, porque em cada reencarnação nós temos uma porta estreita para passar. Não é só uma. Cada reencarnação é cumprir a tarefa. Se nós cumprimos a tarefa, passamos na porta estreita daquela reencarnação. Então, eles têm medo da vida, aqueles que não cumprem têm medo da vida, medo de sofrer, medo de errar, medo de ser incompreendido, medo de assumir responsabilidades. É o que disse na parábola o servo, temendo, enterrei o talento. Ele tinha medo de errar, medo de tudo,
né? Então, é uma enfermidade que não soube viver, não soube sofrer, é um dissabor que foi recebido, é uma injustiça que não foi bem tolerada, e daí por diante, né? O contrário, dar-se-á aos que têm, e esses ficarão em abundância. Nós já estamos terminando, né? Já são 9 horas. Então significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá o auxílio e a proteção necessária. Nós temos tarefas a cumprir. E o prêmio para quem cumpre a tarefa é mais trabalho, é mais liberdade para cooperar. Mas o que nós recebemos como pagamento pelo trabalho bem feito é mais trabalho. Que Deus nos abençoe a todos.